Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês que estão acompanhando as notícias já estão cientes que o senador Cajuru divulgou uma conversa telefônica com o presidente Jair Bolsonaro. Então, na conversa, o presidente diz o seguinte, que se for investigar a sua atuação nessa questão da pandemia, tem que se investigar também os governadores e os prefeitos, né? Hoje eu vi uma informação, uma entrevista com o presidente do Congresso, o presidente do Senado Federal, o senador Pacheco, ele dizendo que essa questão de ter que se investigar os governadores e os prefeitos não pode, porque aí tem que ficar a cargo dos respectivos municípios, da respectiva unidade federativa, e citou o regimento interno, né, do Senado Federal. Então, será que, de fato, o Senado tem que incluir os estados e os municípios na CPI que vai investigar a questão da Covid, né, das usos de verbas que foram repassados pela União aos estados e municípios? Será que o Senado, de fato, tem que incluir as unidades federativas e os respectivos municípios? Vamos dar aqui uma andaga na legislação e vamos analisar a situação real, a situação concreta. Em primeiro lugar, eu quero ler aqui justamente o que falou o senador, o presidente do Senado, em relação ao regimento da casa respectiva, né, no que tange se tem ou não, ou pode ou não incluir os estados e municípios na investigação dessa questão da pandemia. Diz aqui o artigo 146 do Regimento Interno do Senado Federal. Não se admitirá comissão parlamentar de inquérito, a CPI, sobre matérias pertinentes. Primeiro, a Câmara dos Deputados. Inciso 2, as atribuições do Poder Judiciário. E inciso 3, aos estados. Lembrando que aqui diz matérias pertinentes, tá? E isso é o que está escrito aqui exatamente no regimento interno do Senado Federal. Vamos para a Constituição e vamos analisar qual é a competência aí do Congresso Nacional, né, nessa questão toda das verbas federais que são repassadas aos estados e aos respectivos municípios, né? Vamos aqui para o artigo de número 70, artigo de número 71 da Constituição Federal. Diz o seguinte: o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, o TCU, ao qual compete, aí tem aqui as atribuições que nós vamos ler todas, a competência do TCU. Vamos para o inciso 2º, logo aqui, ler o seguinte: julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Vamos continuando vendo aqui a competência do TCU. Inciso 4 é o que mais nos interessa: realizar, por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, no caso, comissão parlamentar de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e demais entidades referidas no inciso 2º. Vamos continuando aqui. Vamos agora para o inciso 6º. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, por aqui você já começa a entender o seguinte: onde houver verbas federais, não é, o TCU tem que segui-la. Não é? O TCU está atrelado, não é isso, à fiscalização de verbas federais. Seja lá um município dentro do mato, lá com 18 mil habitantes, 7 mil habitantes, não é?
Veja lá, aqui no Brasil nós temos muito isso, municípios que poderiam ser distrito, mas eles entram em emancipação justamente para receber verbas, não é? Então, seja qualquer local onde neste país que receba verbas federais, o TCU tem o dever constitucional de ofício de fiscalizar essas verbas federais, não é? O que a gente está vendo aí na mídia, eles estão criando, não é, uma bola de neve, uma situação jurídica já consolidada. Porque quando você vai investigar um ladrão de galinha, você vai investigar um policial, você vai investigar um professor, rapidinho a investigação se inicia. Agora, quando se vai investigar eles, não é? Quando a coisa vai retornar, o tiro vai pegar no pé deles, eles dão aquele arrudeio, criam polêmica, usam a imprensa para criar essa polêmica toda, numa situação jurídica já consolidada. Então, está aqui a atribuição, não é isso? Você pode ver aqui, através de uma comissão parlamentar de inquérito, fiscalizar verbas que são destinadas aos estados, aos municípios, qualquer que tenha recebido verbas federais, onde ela estiver, é uma atribuição, não é isso? É uma atribuição no que tange à fiscalização do próprio TCU. Essa questão aqui do regimento interno, que foi falado aí pelo o Pacheco, né, o presidente do Senado, matérias pertinentes aos estados, essas verbas federais, elas não são matérias pertinentes aos estados. O interessante é que na citação dele, na imprensa, ele fala de estados e municípios. Até aí ele entrou em contradição, porque o próprio regimento interno do Senado fala aqui apenas em estados, né? Não está aqui incluído municípios. Até nisso ele entrou em contradição. Nesse caso aqui, como eu disse, o artigo 146 do regimento interno do Senado fala em matérias pertinentes aos estados. Ora, uma verba federal que foi destinada para o município, por que é uma matéria do município? É competência da Justiça Federal investigar e fiscalizar. Deixe-me ler para os senhores aqui rapidinho, trazer para os senhores duas súmulas, né? Duas súmulas interessantes, né? Duas súmulas do STJ a respeito do assunto, né? A súmula de número 209 e a súmula de número 208 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte, ó: compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verbas transferidas e incorporada ao patrimônio municipal. Então, uma verba foi repassada para o município, né, e ela incorporou ao patrimônio do município, nesse caso, a competência da Justiça Estadual. Agora, o que diz a súmula 208? Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal, que é o caso dos valores que foram repassados, não é isso? Para os estados e municípios para ser utilizados no combate à pandemia. São verbas federais que não foram incorporadas ao patrimônio municipal, mas que são verbas que estão sujeitas à prestação de contas perante o órgão federal, no caso, o Tribunal de Contas da União. E quem é a competência para julgar esse crime? Justiça Federal, conforme a súmula 208 aqui do STJ. Deu para entender um pouco até agora que esse argumento do presidente do Senado não prospera, não se faz prosperar? Agora veja o seguinte, deixe-me trazer aqui para os senhores algumas informações no STF. Veja bem o que disse aqui o Supremo Tribunal Federal. Por 7 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente recurso impetrado pelo ex-prefeito do município baiano de São Francisco do Conde, Antônio Carlos Vasconcelos Calmon, contra o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, CGU, visando a anulação do sorteio do município para a ação de controle e fiscalização da CGU. Veja o que acontece. O CGU, recentemente, você pode ter acesso a essa informação no próprio site do CGU. O CGU fez uma auditoria e identificou irregularidade, desvios de verbas que foram destinadas, não é isso? As verbas que foram destinadas para os estados e o município. O CGU disse o seguinte, que estima que 125 milhões
foram desviados, ou seja, valores que foram direcionados. Esse resultado foi no dia 1º de março de 2021, desse ano, ou seja, deste ano, né? A Controladoria Geral da União divulgou um balanço de que foram desviados 125 milhões de reais que foram destinados ao combate da pandemia. Foram destinados aos estados e aos municípios. É o CGU. Você entra no site da Controladoria Geral da União e você vai ver esse resultado. Tá? Vamos ler aqui mais alguma coisa a respeito dessa questão da fiscalização. O TCU quer fiscalizar o uso de 779 bilhões por estados e municípios no combate à pandemia. Olha só, o Tribunal de Contas da União quer fiscalizar os 79 bilhões que foram direcionados aos estados e aos municípios para o combate à pandemia. Então, como os senhores podem ver aí, né, eles estão querendo colocar chifre em cabeça de cavalo. Chifre em cabeça de cavalo. Vamos ler aqui outra notícia para vocês. E aí eu quero... Em relação a essa questão de verbas que foram repassadas para os estados, diz o seguinte, que o STF diz o seguinte, que o ministro Luiz Roberto Barroso, não é isso? O ministro Luiz Barroso, que foi justamente o ministro que determinou que o Senado Federal investigasse o governo federal por supostos desvios ou supostas irregularidades no combate, não é isso, à pandemia. Segundo o relator, o ministro Luiz Barroso, em relação a uma situação de um valor que foi repassado para o SUS, no município lá do Maranhão, não é isso? Uma verba federal foi repassada para aquele município, e o que acontece? Para combate à pandemia, os valores foram desviados, não é isso? Quer dizer, há uma investigação nessa questão aí, então houve recurso, né? E o relator diz o seguinte, o ministro Luiz Barroso, que está demonstrado o caso concreto de interesse da União, que justifica a atuação do Ministério Público Federal, pois agentes públicos municipais podem ser responsabilizados pela malversação de recursos públicos federais destinados a programa de atenção básica à saúde vinculado ao Sistema Único de Saúde. O ministro Roberto Barroso, não é isso? O ministro Roberto Barroso anotou ainda que, nesse mesmo sentido, caso semelhante, né, ele trata aqui, cita um outro julgado, que também discutia conflito de atribuições em matéria de irregularidades na aplicação de recursos federais transferidos a municípios e concluiu pela competência do Ministério Público Federal. Você citou esse outro julgado e que nesse outro julgado também se tratava de recursos que foram repassados aos municípios, recursos federais, e que a competência é da Justiça Federal. O relator citou o parecer da Procuradoria-Geral da República, o qual apontou que, tratando-se de recursos do SUS, a incumbência da União não se restringe a repassá-los aos estados e aos municípios, mas também supervisionar a regular aplicação dessas verbas. E ele disse aqui, abre aspas, não se cuida desse modo de mera transferência incondicionada de recursos federais aos demais entes da federação, mas de repasse de verbas vinculadas ao financiamento de ações e serviços na área de saúde, cuja execução sujeita-se ao controle do órgão federal. Fecha aspas, disse, no caso, corrigindo, o Procurador-Geral da República. Então, verbas federais da Covid foram destinadas aos estados e aos municípios. Deixa a critério dos estados e dos municípios? Assim seria ótimo, não é? Assim seria ótimo, né? Para os administradores municipais e estaduais. Mas, como eu disse, é uma verba federal que está sujeita à fiscalização do Poder Público Federal. E nada impede legalmente que na CPI da Covid sejam incluídos os estados e os municípios. Em relação a essa questão de transferência de verbas para a Covid, é importante você entrar no site da Controladoria Geral da União e você tem acesso aos valores que foram repassados a todos os estados, a todos os municípios. Então, como eu estou em Recife, né? Eu fiz aqui
Eu estou no site da Controladoria Geral da União, da CGU, e quero passar para os senhores, justamente, qual foi até agora o valor repassado ao município de Recife para combate à Covid-19. Então, quando eu falar a palavra saúde, eu estou falando especificamente recursos que foram repassados ao município de Recife para o combate à pandemia, a Covid-19. E aí inclui a aquisição de bens, aquisição de insumos e contratação de serviços. Então, aqui pela relação, pelo relatório da CGU, o município de Recife recebeu até agora eu estou aqui aberto na página da CGU, tá bom? Controladoria Geral da União. Se você tiver alguma dúvida, você entra, você vai ter aqui o campo município, você tem a região, o estado, o município que você quer. Aí aqui eu coloquei Nordeste, obviamente, Pernambuco, Recife, área de atuação, saúde, tá? Eu botei só saúde. Aqui você tem acesso a mudar, você pode botar educação, mas eu botei saúde. Então, foram transferidos até agora 145 milhões 389.021,11. Exatamente, 145 milhões 389.021,11. Esses foram os valores repassados só para o município de Recife para o combate à pandemia. Que coisa interessante. Esse dinheiro foi utilizado para quê, afinal, né? Cadê os hospitais? Onde estão os hospitais de campanha? Inclusive, né, aqui próximo havia um mega hospital de campanha e ele foi desmontado, né? Inclusive ali no Hospital da Mulher. Quem mora aqui em Recife sabe que eu estou falando, próximo ali à Ceasa. Havia ali um hospital de campanha imenso, ele foi todo desmontado, né? Todo desmontado. E aí eles se perguntam onde é que estão esses hospitais de campanha, né? Isso ao município, porque aos estados especificamente, nas contas dos estados também foram repassados outros valores, não é? Dos estados. Estou falando aqui apenas dessa questão municipal. No município de Recife, 145 milhões 389 mil 21 reais e 11 centavos, tá bom? Esses valores que eu repassei aqui para os senhores, eles incluem aquisição de bens, aquisição de insumos e contratação de serviços, tá bem? Um grande abraço, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.